Paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Uma tarde de paz, chuvosa, mas Verdade, graças a Deus na presença dele. verdade. E hoje, né, fomos convocados para esta obra, estamos então dizendo sim, estamos Amém. dizendo presente. Graças a Deus. E como já comentamos na ao vivo, na live, né, anterior, nós, por não estarmos com todos os nossos irmãos, alunos, né, nós todos somos alunos nessa vida, né? Estamos trazendo não escola bíblica dominical propriamente dita, mas estudos, né, para os irmãos. Então, nesta tarde, nós convidamos todos a lermos a palavra de Deus, não poderia ser diferente, né? Em João, capítulo 1, vai de 1 ao verso 14. Se o pastor quiser, é só a sugestão, colocar como título, e o verbo se fez carne, ou a encarnação do verbo, conforme é o próprio nome aqui na minha Bíblia, Shed, traz esse título. Então, João, Evangelho de Jesus, segundo João, segundo que narrou João, do verso 1 ao verso 14. E ele diz assim para a gente: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Palavra da salvação. Graças a Deus. Amém. Genuína palavra, pastor. Verdade. Graças a Deus. Graça e paz a Amém. todos que estão nos assistindo, da igreja ou fora dela, e os que posteriormente poderão acessar através do Instagram do pastor, para também assistirem esse estudo, este vídeo, né? Bom, o que temos aí é o Evangelho segundo João. Evangelho de Jesus segundo João. O João era o filho de Zebedeu, né? Ele era irmão de Tiago, que também era apóstolo, né? Os dois eram irmãos e eles tiveram um apelido, não sei se propriamente dado por Jesus, acho que foi, de Boanerges, né? Que quer dizer filhos do trovão. Disse, eu não consigo afirmar que sim ou que não, que era por causa do temperamento que o Tiago e o João possuíam. E apesar disso, no fim aqui, no capítulo 21, Jesus disse, e todos sabem disso, que ele era o apóstolo mais amado, né? Era o que estava sempre à disposição de Jesus, ele, o Tiago e o Pedro, sempre ali. Qualquer coisa que Jesus olhasse ou perguntasse, eles eram os primeiros a chegar junto
e o João mais ainda. Então ele era considerado o apóstolo mais amado de todos por Jesus. E este, segundo a minha Bíblia aqui, de João Ferreira de Almeida, na tradução em português, é uma Bíblia Shed que eu tenho, ele é o quarto evangelho. Acho que em todas as Bíblias são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Disse, pelo menos 2 correntes que existiram entre 54 e 74 evangelhos. A Wikipédia da internet diz que foram centenas, mas que o que sabemos é que canonizados, ou seja, foram santificados pelo cânon da igreja, pelos grandes estudiosos e teólogos do passado, apenas 4 evangelhos, né? Que foram os que eu citei há pouco. E desses evangelhos, 3 foram apóstolos, né? Menos o Lucas. O Marcos Lucas era médico e ele escreveu esse evangelho dele, com o nome dele, mais os Atos dos Apóstolos, né? O segundo livro dele. Alguns dizem que é o segundo volume, né? Porque começa nesse e termina em Atos. Mas, enfim, é um livro diferente que ambos estão no Novo Testamento. E esses evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, né? Pela semelhança entre si, né? Do que tudo que foi narrado. Mas, ainda assim, tanto o evangelho de Lucas como o de João são um pouquinho diferentes, né? Todos narram a mesma coisa, à exceção de João, que começa a sua narrativa com isso que eu acabei de ler, o primeiro capítulo, né? Ele já começa o evangelho citando um Jesus adulto. Daqui a pouco, pelo testemunho de João o Batista, que é o que é colocado aqui no verso 6, né? João o Batizador, né? Jesus já começa já adulto, já pregando, já com 30 anos, e os outros não. E o Lucas, especialmente, é quem mais narra, quem mais fala, pelo menos no primeiro capítulo, no segundo, acerca do nascimento de Jesus, de toda aquela trajetória, porque, não sendo ele um apóstolo, quer dizer, um mensageiro, um enviado, que é o que o nome significa, né? Ele colheu todas essas informações com Maria, né? E com Simão Pedro, para fazer esse livro dele. Mas, enfim, esses evangelhos são os que nós chamamos de canônicos. E, entrando mesmo na palavra, o que é narrado por João, ele diz que no princípio era o verbo. O verbo nós sabemos que é palavra, né? E essa palavra aqui estava com Deus e esta palavra era Deus. E esta palavra é Jesus. Deus está cumprindo, então, a sua promessa de enviar Jesus para que o homem o conhecesse, o homem terreno o conhecesse. Envia Jesus para nascer também como homem, Deus homem, para mostrar ao homem que ele poderia ter aflições, problemas, mas que poderia vencê-las tendo fé. Tanto que, mais adiante, lá no verso 12, todos os que creem firmemente no Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, eles obtêm a salvação. Então é a promessa de Deus cumprida, e Jesus então vem e nasce como homem. Nasce de Maria, a bem-aventurada. E por que é que Deus fez isso? Para que, tendo também Jesus a natureza humana, nós humanos que nascemos de Adão pudéssemos ter acesso à glória de Deus pela fé em Jesus, que consumou todas as coisas e que morreu sem pecado, pudéssemos ressuscitar em glória depois que morrermos. Esse é o propósito da salvação do homem da segunda morte, porque pela primeira todos vão passar e todos vão ressuscitar, bons e maus. Claro que
a Bíblia diz em Apocalipse que os da esquerda vão ser chamados, vão ser jogados no inferno, e os 10 que estarão às direitas, né, serão chamados vinde benditos do meu Pai. É a grande esperança. Se não for isso, vã é a nossa fé, já dizia Paulo. Então, Jesus vem, e naquele contexto que Jesus vem, o povo novamente prisioneiro, desta vez prisioneiro dos romanos, né, uma época muito conturbada, muita gente não esperava Jesus. Naquela época também tinha muita gente, muito vidente, muito profeta, muito falso profeta, né? Os sumos sacerdotes sempre cobrando de alguém que aparecia com certo rigor, se era ou se não era o Cristo, o Messias. Era uma coisa muito complicada isso. Essa época, esse contexto que Jesus nasceu, né? Foi Jesus nascendo e logo, mais de 3.000 crianças morreram porque Herodes mandou matar porque rei era só ele. Quer dizer, muito complicado. Eu estou falando isso por entender que os irmãos saibam que até o próprio João Batista, o arauto, né, o precursor de Jesus, o que apresentou Jesus como um sacrifício maior, cabal, para toda a humanidade, ele próprio, quando estava preso, mandou perguntar se Jesus era mesmo o Messias. Quer dizer, João desacreditou, João desesperançou. O que é que aconteceu com João? João achou que estava muito tarde, João achou, assim como o Judas Iscariotes, que Jesus deveria agir com poder terreno de um rei que derrubasse todos os romanos naquela época, e libertasse o povo, e agora Israel fosse uma nação liberta naquela época, uma nação normal, formal. Nem se sabe, mas ele perguntou. E a resposta de Jesus é que, olha, os cegos veem, os coxos andam, e este evangelho é pregado aos mais necessitados, a toda criatura. Então, foi numa época muito difícil. Então, nem todos criam, né? As leis eram as leis ainda do Pentateuco, a lei de Moisés, onde as pessoas se seguravam, e tinha, então, muitas seitas, né? Fariseus, saduceus, muita confusão, e Jesus surge neste momento bastante polêmico para trazer o amor, para mostrar a glória de Deus, tanto que ele gostava de ser chamado de Filho do Homem, para mostrar que Deus é Senhor e que ele veio para salvar todas as pessoas, para mostrar que ele espontaneamente veio dar a sua vida para que todo aquele que cresce tivesse a vida eterna. É o que está sendo colocado aqui por João, como no verso 4, né? A vida estava nele e ele era a luz dos homens. Essa luz não é só essa aqui, mas a luz também, a luz do sol, a luz da sabedoria, a luz da vida. Esta é a luz que Jesus trouxe. E ele mesmo afirmou: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz, mas quando eu for, vocês serão a luz. Então ele falava isso aos seus seguidores, né, aos seus apóstolos, para que eles transmitissem aos seus discípulos, codiscípulos, e hoje a nós também, que na época, gente como nós éramos considerados gentios, por não sermos judeus, né, hoje somos considerados filhos de Deus, porque cremos na promessa, e essa promessa veio, e essa promessa é esse verbo, essa promessa é essa palavra que se fez carne e habitou entre nós. O grande problema era justamente a falta de fé das pessoas naquela época. Era necessário que acreditassem no que estavam vendo. Aliás, quando Jesus nasceu e foi visitado por Simeão, ele disse: olha, agora eu já posso morrer em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Eram todos aqueles que aguardavam esse Jesus. E muitos seguiam Jesus, muitos adoravam, outros que não protestavam, né? Iam de encontro, reclamavam, questionavam, e Jesus às vezes respondia às suas respostas, às vezes não, às vezes se irritava até com eles, como foi
no caso lá do tabernáculo, quando vendiam pombas e trocavam dinheiro, né? Porque sabe-se que para o dízimo não se aceitava dinheiro romano, mas só o dinheiro, era a dracma, que era o dinheiro judeu, não é? E então ele fazia o câmbio e ficavam com 20%, né? Além de todos os impostos que o povo já pagava, era muito complicado. Então Jesus chegou, derrubou tudo e disse: não façais da casa de meu pai casa de negócios, né? E eram eles que faziam tudo isso e eram eles também que cobravam de Jesus todas as coisas. Então muitos não entendiam esse amor de Jesus, mas graças a Deus muitos entenderam e nós até hoje entendemos também. Porque Jesus disse: olha, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É difícil de entender. Amar o inimigo, orar por quem está perseguindo você. Claro que você orando, Deus vai mudar a estrutura, vai mudar a vida daquela pessoa. Aquela pessoa pode passar até a ser seu amigo depois, quem sabe. Mas é assim que é feito. É assim o amor de Deus para todas as pessoas. Amar o inimigo para que o inimigo também se converta, né? Então, o verbo, a palavra, Jesus é esta luz que veio ao mundo para que houvesse esse compartilhamento da verdade, porque a verdade é quem liberta o homem. E Jesus é a verdade, né? O verbo se fez carne, então essa promessa é cumprida. Jesus não deixou nada escrito, não é? Mas os evangelistas escreveram, e o nosso apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo fora de tempo, parece que é o 14º apóstolo, né? Na sequência, e ele que, usado pelo Espírito Santo de Deus, nos traz muitos aconselhamentos acerca do seguir o Evangelho, de toda criatura crer, de todos estarem coeso com a palavra de Deus, coeso com aquilo que Jesus trouxe para nós, porque Jesus é a salvação, Jesus é a glória. Jesus não tomou para si o poder do Pai, mas, muito pelo contrário, foi um servo obediente até a morte e morte de cruz. E ele tinha consciência de tudo pelo que ele ia passar. E disse: olha, nas palavras de despedidas, que está aqui em João, eu acho um evangelho excepcional, porque acho eu, né? Que o João pensou assim: eu não vou colocar tudo, porque nos outros evangelhos já tem. Tanto que as parábolas não tem parábola no livro de João, né? Só tem todas as outras coisas, menos as parábolas, né? Então ele traz toda essa narrativa do amor maior de Deus em Jesus, que diz: olha, não precisa que vocês peçam para que eu morra por vocês, eu espontaneamente dou a minha vida, dou para retomá-la, ou seja, eu dou a minha vida para que vocês se salvem, mas eu vou ressuscitar, para que vocês ressuscitem também, ou seja, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus é esta maravilhosa graça que se fez homem, habitou entre os homens, mostrou a eles que é possível ser salvo, que é possível seguir esse evangelho, que é possível amar o seu próximo, amar o seu inimigo, que é possível cumprir esta palavra que Deus deixou para nós. Tanto que, não mencionando isso, é claro, mas eu sempre digo isso na igreja, né? Que Jesus disse: olha, se vos é pesado 10 mandamentos, apesar de eles não terem sido excluídos da Bíblia, mas Jesus disse: vou dar um novo mandamento para vocês, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque ele deu todo um exemplo. Jesus trouxe para nós todo um exemplo de como ser obediente ao Pai, de como seguir as suas palavras, seguir os seus passos, né? Porque ele é a luz. Aliás, é um versículo que o pastor gosta muito, lá do Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho, Senhor. Isso é Jesus para nós. Ele entra em nossa vida. Entrar em nossa vida é entrar no nosso intelecto, na nossa mente, né? Para que a gente tenha uma mentalidade totalmente diferente da que o mundo tem. Para que haja um dom muito importante que eu menciono também, que é o dom do discernimento, né? Discernimento é um dom muito raro,
que é você ter conhecimento de muitas coisas da vida, de sua profissão, e em especial da Bíblia. E tendo discernimento, você, como diria na palavra popular, adivinha muita coisa, né? Você tem discernimento mesmo. O termo é esse. Você prescruta as coisas, você entende rápido, não é? Então, Jesus traz para nós todo esse entendimento acerca da sua palavra. Então, João, não é? O discípulo mais amado, diz que ele é esta palavra que habitou entre os homens para dar provas que ele era o Filho de Deus, que ele veio para nos salvar. Muitos creram, muitos não, mas a ressurreição, à vista de todos, o ser assunto aos céus, à vista de todos, foi a prova cabal de que Jesus é Senhor, de que ele ressuscitou, de que ele era Filho de Deus. E não foi necessário que um crente dissesse isso, mas foi um soldado romano quem disse. Foi alguém do outro lado, foi alguém opositor, né, que disse: este verdadeiramente era Filho de Deus. Quando ele lançou, ele espetou a sua lança, né, no lado esquerdo de Jesus, né, e saiu sangue e água. Que não foi necessário que quebrasse as pernas, porque a morte na cruz, da crucificação, era uma morte por asfixia. Então, quando a pessoa demorava a morrer, quebrava as pernas para ficar mais pesado ainda, e a pessoa parar de respirar e morrer. Jesus, quando foram verificar, não foi necessário, porque também está escrito no Antigo Testamento que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Nenhum deles seria quebrado. Então, quando ele olhou, Jesus já estava morto. Mas para se certificar, ele então enfia a lança, e a lança romana realmente era complicada, era grande, larga, né? E jorra em cima dele o sangue de Jesus e água também, já estava coagulado. Então, se o sangue de Jesus tem poder para todas as coisas, esse soldado romano que recebeu fisicamente o sangue de Jesus não deve ter sido brincadeira. Então, ele deve ter sido realmente recebido a palavra e deve ter sido salvo. Então, esta palavra que temos para hoje é bastante simples, porque mesmo apesar de tantos anos passados, quem lê essa palavra e guarda no seu coração, o Espírito Santo de Deus habita na sua vida. Então ela passa a crer. E crendo, ela passa a ser salvo. Então, é isso que o João está vendo aqui. Porque quando ele veio, a maioria dos judeus não receberam Jesus. Estavam na letra, estavam na lei. E Jesus é Espírito. E requer que nós também o adoremos em Espírito, como está aqui em João 4, né? Então ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Muitos ficaram com inveja. Os sumos sacerdotes pediram de Jesus: onde está o seu canudo de formatura, onde está o seu diploma? Que já era requerido, sim, naquela época, para pregar, né? Para falar acerca da palavra de Deus. Jesus não. Jesus, aos 12 anos, já estava discutindo com os homens da lei lá na sinagoga, falando acerca do próprio nascimento dele e falando acerca do poder de Deus. Então, no verso 12, mas, porém, né, todavia, contudo, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, e que não nasceram da carne, mas do poder, nasceram do Espírito, nasceram de Deus. É esse novo nascimento que o homem tem, que Jesus disse, inclusive, a um da lei, a Nicodemos, e ele não entendeu o que era, que nós esperamos que hoje todos já entendam que nascer de novo é nascer com Jesus. Nascer de novo é ter uma nova perspectiva com o Evangelho em seu coração, com o Evangelho em sua mente. Peço que o nosso Deus esteja abençoando a todos os irmãos,